Muito bom, muito bom. É interessante saber, né, essas coisas todas, o que vai acontecendo em paralelo. Agora, não vou negar para você que eu gostaria muito, você falou aí, em tudo que você falou, citou que pesquisou, em especial, Varginha. Pô, e seria muito legal, né? Você falou que hoje em dia está contaminado, faz muito tempo, né? Vai fazer, daqui a pouco faz 30 anos, né, que tudo aconteceu. Olha aí que maneiro. Deixa eu abrir a sua câmera aqui, peraí. Aí, ó. Olha aí, nosso ETzito brasileiro. É isso aí. Mas o que você quer saber de Varginha? Eu queria que você Diga lá. contasse, do seu ponto de vista, a história. Sabe como é que foi? O que aconteceu em Varginha? O que descobriu? Qual é? Não sei, queria que você me Ó, contasse. Por eu mais vou que. tentar resumir, porque seriam 5 horas, tá? Para contar tudo. Tá Não, bom, é verdade, combinado. não tô brincando. É Eu sério imagino. mesmo. Para contar todos os detalhes do que aconteceu. Que nós investigamos o caso junto com o pessoal do Grupo do Sete desde o começo. E eu continuei pesquisando até hoje, eu continuo a pesquisar o caso Varginha. Então, o que a gente percebe assim do caso? Houve o abate de um objeto, que era aquele objeto cilíndrico. Os Estados Unidos, o NORAD, através daquela tecnologia Guerra nas Estrelas, eles atingiram um desses objetos. E isso foi de 19 para 20 de janeiro de 1996. Só que antes, dias antes, algumas semanas antes, os OVNIs já estavam aparecendo no sul de Minas. Então, eles já estavam conversando, porque existe um acordo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano a respeito desse assunto. Eu já consegui alguns documentos através do FOIA, que é Lei de Liberdade de Informação norte-americano, onde tem documentos da embaixada, alguns documentos ali que falam de quedas de naves no Brasil no passado, década de 60, 70, e que foram levados para os Estados Unidos. Passou por São José dos Campos, né, ali no interior de São Paulo, que é a nossa área 51 brasileira, onde eles fazem toda a parte de foguete, de metalurgia, passa tudo por ali. Então, o que é tecnológico vai para lá. E se tiver algum corpo, alguma coisa, antigamente ia para a Unicamp, né, que era o nosso centro ali biológico, a nossa área 51 biológica. Hoje eu não sei, eu acho que eles mudaram depois do negócio de Varginha, porque aí começou a vazar um monte de coisa. Então eles atualmente não estão fazendo mais lá, deve ter mudado para algum outro lugar. Eu desconfio que deve ser lugares assim que eles criam de acordo com a necessidade e geralmente em bases de segurança máxima da Marinha atualmente. Mas voltando para Varginha, então já estava aparecendo algumas coisas ali, já tinha essa comunicação do acordo Brasil-Estados Unidos, até que eles atingiram com aquele laser, eles já tinham em 96 aquele laser da Guerra nas Estrelas para destruir satélite, algum meteoro pequeno, se de repente adentrar, eles têm essa tecnologia. E foi essa tecnologia que atingiu um desses objetos. O objeto, eles viram qual era a trajetória de queda, que ele cairia ali próximo a Varginha. A gente tem informações que cairia em Eloy Mendes, na zona rural de Eloy Mendes. Tem alguns militares, exército, bombeiro, que comentaram alguma coisa da captura dessa nave nesse local. E aí, depois que o objeto caiu, porque ele não caiu direto, assim, né? Ele foi passando devagarzinho, foi perdendo altura, foi indo, foi indo, foi indo. E nisso, alguns fazendeiros chegaram a ver a nave soltando fumaça por trás, umas partes meio balançando. Quem que viu isso? O Eurico, a Auralina de Freitas, que era um casal de jornalistas. Outras pessoas também chegaram a ver a nave dias antes, ou naquele mesmo dia, ou dias posteriores, porque depois começou toda uma estratégia, uma operação de tentativa de resgatar esses seres, porque como o objeto foi baixando, os seres foram, acho que, pulando e foram se refugiando numa parte de mata próxima ao Jardim Andere, né? Tinha o Jardim Andere. Hoje é bem
populoso ali em Varginha, mas na época estava em construção ainda esse local. Aí tinha uma linha de trem e tal, muitas pessoas viram criaturas andando ali na linha de trem. E aí, como essa nave caiu, foi feita uma operação para resgatar a nave e foi feita uma outra operação para capturar os seres. Porque, como a nave foi abatida 19:20, logo de manhã, no dia 20, o telefone do Corpo de Bombeiros começou a tocar. Fala, olha, aqui no Jardim André, no barranco, tem uma criatura estranha, parece um macaco esquisito, né, com olho vermelho. E aí tinha umas crianças jogando pedra. E aí chamaram o bombeiro. Quem captura animal selvagem, coisa assim, é o bombeiro. Aí eles foram para lá, uma equipe, com rede, com luva, tudo, desceram o barranco, pegaram essa criatura sem ela oferecer nenhum tipo de resistência. E aí depois essa criatura foi colocada numa caixa, ela fazia uma espécie de zumbido, segundo os militares, e tinha um cheiro forte que ardia o nariz, parecia amoníaco, amônia, alguma coisa assim. E aí, nisso que eles estão subindo o barranco, pegaram a criatura na rede, colocaram na caixa, chega um caminhão do Exército, da ESA, da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que fica ali a 25 quilômetros, aproximadamente, de Varginha, né? Tem uma instalação do Exército Brasileiro. E aí chegou esses caminhões e o mais graduado lá chegou para os bombeiros e falou, nós vamos levar esse negócio aí. Aí os bombeiros falaram assim, não, peraí, deixa eu ligar para o chefe. Aí ligaram para o Major Maciel falou, dá um tempo, estou chegando aí. Aí pegou mais um outro bombeiro, foram para lá, viram a criatura ainda, negociaram alguma coisa lá e aí os caminhões pegaram a caixa, acabaram levando, os bombeiros voltaram para a corporação, incineraram as luvas, as redes, porque soltou uma substância oleosa também e tal. Isso foi de manhãzinha, no dia 20. À tarde, já foi feito algumas operações pente fino na mata pelo Exército, e aí ele isolando, não deixando o pessoal chegar perto. Isso foi testemunhado por um monte de gente lá em Varginha. E à tarde, as meninas mais conhecidas do caso Varginha, que é a Liliane, a Cátia e a Valquíria, elas voltando, né, do serviço, resolveram cortar caminho por um terreno baldio. E aí virou uma criatura agachadinha ali, né? Tem até uma foto não, um desenho que foi feito pela Beth, e ela retrata esse momento em que a criatura estava agachadinha no terreno baldio. Então, foi alguma coisa parecida com isso que as meninas viram. Elas comentaram que parecia uma espécie de demônio, outra viu parecia um coração, outra viu um negócio gosmento com uma espécie de óleo, aqueles olhos vermelhos, uns calombinhos na cabeça, parecendo... Que mais tarde falaram que era um morador ali, né? Falaram que era o Mudinho, né? Na verdade, quem falou foi a própria ESA, para despistamento, né? Eles criaram um IPM, que é um inquérito policial militar, para chegar, né, manipular tudo. Botaram até filtro no Mudinho para ele ficar neguinho, entendeu? Para ele ficar bem escurinho. Ele é branquinho, né? Eu tive lá com ele agora recentemente, porque se ele fosse a criatura de Varginha, já tinham resgatado ele, mas não resgataram. Então, eu tive lá em Varginha agora recentemente, eu tive com ele. O Mudinho é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Uhum. Esse é o Mudinho. Então, ele não é escuro, que nem a criatura, né? Aquele marrom escuro. Isso aí foi algumas hipóteses assim, que o próprio Exército criou para despistar. Então, teve o IPM, teve o Major Causa, por exemplo, que ele deu um depoimento numa televisão falando que as criaturas que eles levaram para o hospital eram um casal de anões. Então, ele conta, tem isso aí na internet, aí, o Major Causa falando, olha, sabe, aquele dia choveu muito, choveu mesmo, choveu até granizo lá por volta das 5 horas. E aí a gente estava com os caminhões
e vimos um casal de anões, a anã estava grávida, e aí o caminhão do exército resolveu parar para dar uma carona para eles até o hospital. E aí o pessoal imaginou que fosse os ETs, né, as criaturas. Ele até fala isso, a criatura, né, as criaturas. E isso daí é outra explicação descabida, né? Porque até hoje, eu já falei com vários varginhenses, ninguém sabe quem é esse raio desse casal de anões. Não existe lá, entendeu? E não tem registro deles no hospital, nada, não tem, não existe. Então foi uma mentira descabida que eles fizeram. E agora já tem outra explicação, que eles falaram que era o Etevaldo. Diz que o Etevaldo era um soldado do exército e que o Etevaldo ia mudar de casa, e aí eles resolveram pegar o caminhão para pegar a mudança do Etevaldo, e aí levar a mudança, e aí o pessoal disse que teve aquela movimentação de caminhão, porque estava o ET dentro do caminhão, mas era o Etevaldo que estava mudando. Quer dizer, eu nunca vi e não conheço. Você não pode ficar usando caminhões militares para fazer esse tipo de coisa, ou para dar carona para casal de anões.